Capítulo 46 Mestre do Nihili. No momento, a única pílula de aprimoramento da alma que Guyan e companhia podem refinar é a chama de pílula de conjugação da alma, seus efeitos são extremamente limitados. Essas 3 pílulas que Nihili acabou de listar haviam sido há muito tempo perdidas. Seus efeitos são 10 vezes ou até mesmo centenas de vezes melhores que os da pílula de conjugação da alma. Na era do Império Sagrado, a pílula de conjugação da alma era um dos elixires de baixo grau. A pílula de nutrição da alma é um elixir de grau intermediário, com efeitos 10x maiores que os da pílula de conjugação da alma. Já a pílula de concentração da alma é um elixir de alto grau com efeitos centenas de vezes maiores. E por fim, a pílula de preparação da alma é um elixir que está no ápice dos graus, seus efeitos são pelo menos 1000x melhores que os da pílula de conjugação da alma. Até mesmo espiritualistas Legendrank se beneficiariam ao consumi-la. A pílula de aprimoramento do corpo escarlate é um elixir extremamente valioso, ela pode refinar o corpo, melhorando em muito o talento de um lutador. Durante a era do Império Sagrado, muitos lutadores foram capazes de chegar ao Legend Rank graças aos efeitos dela. E agora? Sem nem falar de lutadores Legend Rank, um lutador Black Gold Rank é raramente visto em Glory City. E a pílula das 9 transformações é um elixir ainda mais lendário. Se tiver essa pílula, quando sofrer ferimentos fatais, você poderá consumi-la e suas feridas imediatamente começarão a curar lentamente. Portanto, ela é um elixir salvador de vidas. Todos os anos, inúmeros lutadores e espiritualistas enfrentam bestas demoníacas em batalhas de vida ou morte. Com a pílula das 9 transformações, eles poderiam salvar muitas dessas pessoas. Seu ilustre mestre realmente tem essas 5 fórmulas. A voz de Guyan tremia. Ele sabe claramente da importância que esses 5 elixires têm, eles significam muito para Glory City. É claro. Meu mestre viajou por todo o continente divino. Seu conhecimento é vasto. Ele chegou em Glory City alguns anos atrás, mas meu mestre não quer se mostrar. Portanto, ele me enviou como seu representante. Dos 5 elixires, a pílula de nutrição da alma pode ser refinada por um alquimista aprendiz de rank intermediário, a pílula de concentração da alma pode ser refinada por um alquimista aprendiz sênior, a pílula de preparação da alma e a pílula de aprimoramento do corpo escarlate podem ser refinadas apenas por mestres alquimistas primários, e por último mas não menos importante, a pílula das 9 transformações pode ser refinada somente por um mestre alquimista sênior. Disse Nihili. Seu honorável mestre viajou por todo o continente divino, e chegou em Glory City alguns anos atrás. Guyan estava atordoado. Não é de se admirar que ele não tenha ouvido falar de tal pessoa anteriormente. Se esse tipo de mestre permanecesse em Glory City, isso seria uma grande fortuna. Meu mestre originalmente queria doar essas 5 fórmulas para a Associação de Alquimistas, entretanto, Nihili pausou ligeiramente. Entretanto o quê? Guyan estava um pouco ansioso, inconscientemente esfregando suas mãos. Ele sabe claramente o quão grande será o impacto que essas 5 fórmulas causarão em Glory City. A situação atual de Glory City não é muito otimista. Bestas demoníacas estão em todo canto das montanhas ancestrais, especialmente as 3 poderosas bestas Snowwing do Legend Rank, até mesmo o Lord Emo não pode lutar contra elas. Por sorte, essas 3 bestas demoníacas estão atualmente em um estado de hibernação, mas,
se elas acordarem, Gloricity ficará em um estado extremamente deplorável. Na história de Gloricity, houveram algumas situações em que a cidade quase foi destruída. Além disso, o Lord Emo está ficando mais velho conforme o tempo passa, mas mesmo assim, não surgiu nenhum espiritualista Legendrank além dele. Meu mestre deseja continuar sua pesquisa em alquimia, mas ele requer uma larga quantidade de recursos. Ele precisa gastar muitas moedas, por isso, essas 5 fórmulas não poderão ser dadas à Associação de Alquimistas de graça. De agora em diante, esses 5 elixires serão produzidos pela Associação de Alquimistas. Do dinheiro que for ganho pelas vendas, meu mestre quer 30%. Eu me pergunto se o senhor, presidente Guyan, tem alguma objeção. Mesmo com meu mestre pegando quase 1/3, a Associação de Alquimistas ainda seria capaz de receber um lucro maior que 30%, certo? Ponto. Disse Neely. O lucro da alquimia é extremamente grande, 60% seria considerado pouco, alguns conseguiriam até mesmo um lucro de mais que 90%. Definitivamente, definitivamente. Guyan respondeu apressadamente. A Associação de Alquimistas, na verdade, está disposta a oferecer 50% dos lucros ao seu honorável mestre. Essas 5 fórmulas haviam sido há muito tempo perdidas. Se elas fossem refinadas e levadas a leilão, qualquer uma delas seria vendida por um preço gigantesco. O lucro é definitivamente chocante, então, mesmo levando em consideração que perderiam 50% do lucro, eles ainda seriam capazes de receber montanhas de dinheiro. Se eles realmente forem capazes de refinar a pílula de preparação da alma, a pílula de aprimoramento do corpo escarlate, e a pílula das 9 transformações, até Emo, um espiritualista Legendrank, os procurariam para poder comprar algumas. Sem mencionar as 3 grandes famílias e as famílias nobres. A riqueza dessas superfamílias não é algo que uma pessoa comum conseguiria imaginar. Neely sorriu levemente e disse, meu mestre quer apenas 30%. Se estiver disposto, presidente Guyan, o senhor pode pegar parte do dinheiro para ajudar aqueles plebeus que estão dispostos a se juntar ao caminho da alquimia. Ouvindo as palavras de Neely, Guyan ficou levemente atordoado, mas imediatamente expressou sua admiração. Seu honorável mestre é um ancião altamente respeitável, não se preocupe, você pode ficar tranquilo e deixar isso comigo. Financiar os estudos de alquimia deles também aumentará o poder da Associação de Alquimistas. Guyan esteve querendo restaurar a influência da associação em Gloricity, tirá-la de seu declínio, mas ele também esteve frustrado pois os recursos humanos e financeiros não eram suficientes. Se conseguisse obter as 5 fórmulas de Neely, quando recebessem o lucro extraordinário no futuro, eles teriam o poder suficiente para todas essas coisas. Quanto aos procedimentos da venda, seu ilustre mestre pode enviar alguém para supervisionar. Se houver alguma coisa que não seja de sua satisfação, nós corrigiremos imediatamente. Disse Guyan. Sendo um negócio tão grande para a Associação de Alquimistas, é normal que ele se preocupe com essas coisas. Tudo será deixado com o presidente Guyan e com a diretora Yang. Meu mestre confia em vocês dois. Além disso, eu acredito que ambos não são pessoas de visão limitada. Neely riu levemente. Definitivamente. Guyan assentiu rapidamente. Isso é uma piada. Um grão-mestre alquimista está oferecendo tal negócio a eles. É claro que dariam os seus melhores.
Além disso, esse mestre do Nili definitivamente tem mais fórmulas em mãos. Ok, aqui estão as fórmulas para os 5 elixires, por favor, dê uma olhada. Disse Nili, entregando as fórmulas para Guyan. Vendo as fórmulas, Guyan congelou por um momento. Ele nunca pensou que as ervas usadas para fazer aqueles elixires seriam tão comuns. O custo é absoluta e chocantemente baixo. Guyan se focou em seus pensamentos por um momento e entendeu. Foi o mesmo com a relva da névoa púrpura. Antes de Nili enviar o artigo para eles, quem teria imaginado que aquele tipo de erva barata e comum teria tantos usos? Vendo essas ervas listadas, Guyan sabia que a primeira coisa a qual eles tinham que fazer era adquirir o quanto pudessem delas o mais rápido possível. Entretanto, a associação não é unida, os anciões lutam frequentemente por poder. Mas já que Guyan tem as fórmulas da pílula de preparação da alma, pílula de aprimoramento do corpo escarlate, e pílula das 9 transformações sob seu controle, ele será capaz de fazer com que a Associação de Alquimistas se torne uma organização mais consolidada. Logo depois, Yanshin apareceu com os livros, a insígnia, e o hobby de mestre alquimista sênior. De hoje em diante, se tiver quaisquer problemas, você pode diretamente procurar pela diretora Yang. Ela irá definitivamente fazer o melhor que puder para ajudá-lo. Disse Guyan. Com essas fórmulas, ele terá que se concentrar em refinar pílulas por um bom tempo. Ok. Nili assentiu levemente. Esse hobby é um pouco grande demais para você. Espere até que os novos hobbies estejam prontos, eu irei pessoalmente entregá-lo. Aliás, eu queria saber, onde você vive? Como eu entro em contato no futuro? Perguntou Yanshin após olhar para Nili. Eu estou na classe de lutadores aprendizes do Sagrado Instituto Orchid. No futuro, você pode procurar por mim lá. Nili pensou por um momento e disse. Ao ouvir as palavras de Nili, Yanshin ficou de boca aberta. Quem teria pensado que Nili é um estudante da classe de lutadores aprendizes? Pensando no conhecimento assustador dele, Yanshin não sabia se ria ou chorava. Nili estar apenas na classe de lutadores aprendizes parecia um pouco errado. Irmãozinho Nili, se você quiser entrar na classe de gênios do Sagrado Instituto Orchid, eu posso ir pessoalmente falar com o diretor de lá. Disse Yanshin. Como diretora da Associação de Alquimistas, sua posição em Glory City ainda é razoavelmente alta. Além disso, o Instituto envia alguns estudantes para a associação todos os anos. Não há necessidade. Respondeu Nili. Ele tinha seus próprios planos. Os ensinamentos de lá já não chamavam mais sua atenção. As únicas razões pelas quais ele continua no Sagrado Instituto Orchid são, por Iesium, e por causa dos tesouros que tem lá. Ouvindo as palavras de Nili, Yanshin entendeu o que estava acontecendo. Ele continua na classe de lutadores aprendizes para se esconder do público, e claro, ele definitivamente tem uma razão para fazer isso. Já que acabamos, eu já vou indo. Se precisar de mais alguma coisa, eu virei para a Associação de Alquimistas de novo. Disse Nili para Guyan e Yanshin. Sem problemas, diretora Yang, leve Nili até a porta. Disse Guyan. Ok. Yanshin assentiu. Sob a companhia de Yanshin, ele caminhou em direção ao exterior da Associação de Alquimistas. Após observar as costas de Nili desaparecer pela entrada, Guyan olhou para as fórmulas em suas mãos e em direção às soluções que Nili escreveu na parede. Ele tinha certeza que não estava sonhando,
afinal, seu coração foi incapaz de se acalmar por um bom tempo. Após Neely sair, toda a associação de alquimistas começou a ferver. Uma multidão de mestres alquimistas primários percebeu que os problemas escritos nas paredes haviam sido resolvidos por alguém. Eles voltaram para verificar, e os resultados deixaram todos completamente chocados. As soluções eram ainda melhores do que tinham imaginado. Todo mundo estava chocado. Será que, mesmo nesses tempos difíceis, o presidente Guian alcançou o nível de grão-mestre? Deve-se lembrar que muitas das questões não tinham respostas possíveis, até mesmo o próprio presidente Guian não conseguia respondê-las. Mas como foram descobertas as soluções tão repentinamente? Eles todos queriam procurar pelo presidente Guian para verificar seus palpites, mas para o desapontamento de todos, o presidente repentinamente começou a refinar pílulas, e não estava recebendo nenhum visitante. Até a diretora Yang, que era responsável pelos assuntos gerais da Associação de Alquimistas, estava agindo estranhamente. Ela começou a mobilizar largas quantias das finanças da associação para adquirir várias ervas. Algumas dessas ervas nem mesmo tinham usos quando refinadas, por isso, ninguém conseguia entender o porquê de ela estar comprando-as. A aquisição em larga escala de ervas inúteis pela Associação de Alquimistas fez os residentes de Glory City se excitarem novamente, em NT Batata, não da maneira que estão pensando, seus pervertidos. Todo dia, muitas pessoas iriam para as matas em busca dessas ervas, apesar do preço de compra ser baixo, eles ainda conseguiam ganhar um pouco. Várias ervas gradualmente se acumularam dentro da Associação de Alquimistas, e todos os alquimistas acima do rank aprendiz intermediário foram reunidos.